O começo depois do fim. Capítulo 473. Contingências. Ponto de vista. Ceres Vritra. Fiquei em silêncio, cercada por uma colagem de cristais laranja, roxo e azul marinho, brilhando em amarelo e branco. O salão dos lordes em Lodenwold era um lugar surpreendentemente bonito para os anões rudes se reunirem, mas eu sempre achei que o povo anão era uma alquimia cautelosa de pragmatismo e romantismo, embora eles certamente achassem essa descrição insultante. Ao redor da longa mesa ornamentada no coração do geodo estavam vários anões representando múltiplos clãs. Os principais entre eles eram os Earthborn e os Silverchalet. Também estavam presentes Virion Eralit, líder de fato do restante do povo élfico, Catium Glaider, que representava os assuntos da nação humana de Sapin, e Gideon Bastius, principal inventor e cientista por trás do advento do Esquadrão de Bestas, a mais nova arma de Dikaten. A conversa deles já durava algum tempo com pouca participação minha. Isso me convinha perfeitamente. O povo de Dikaten estava aterrorizado. Os dragões haviam recuado para sua casa em Epiotos com apenas um aviso superficial para os líderes deste mundo. Poucos fora desta câmara sequer sabiam que eles haviam capturado a Grona Vritra. A Látria estava livre dele, mesmo que ainda não soubesse disso. Mas sua ausência repentina criou uma série de novos perigos para o meu povo. Permitir que a Grona e Kezezindrat se enfraquecessem ainda mais foi essencial para a segurança contínua do nosso mundo. Temia que isso fosse um erro por parte de Arthur, embora eu não pudesse ver todos os desfechos, e só o tempo dirá. Tanto trabalho desfeito num instante, me peguei e reprimi minha frustração antes que ela transparecesse em meu rosto. Não, talvez não completamente desfeito. Mas, se Arthur não for capaz de dissuadi-los, os Azuras de Epiotos são agora potencialmente uma ameaça ainda maior. Perto da extremidade oposta da mesa, Durgar Silverchalet, herdeiro aparente de seu pai, Dablon, lorde do clã Silverchalet, estava ruminando silenciosamente sobre algum pensamento por vários minutos, enquanto os outros discutiam a situação em Vildorial. Observei a maneira como ele jogava o cabelo grisalho, coçava a barba recém-aparada e continuava a me lançar olhares sombrios, seus olhos cinza-ardósia cheios de medo e desprezo. Finalmente, ele explodiu. Por que não levamos a batalha para a Lacria? O salão ficou em silêncio enquanto os outros lordes e seus convidados se voltavam para ele. Com as bochechas ficando avermelhadas ao se tornar o centro das atenções, Durgar, no entanto, levantou o queixo e encarou todos com um olhar desafiador. Temos muitos dos seus guerreiros aprisionados aqui em Vildorial. Como vocês estavam discutindo, o número de prisioneiros é tão grande que tivemos que escavar 2 novas prisões só para acomodá-los todos. O líder supremo deles se foi, muitos dos seus maiores poderes foram derrotados. Pela primeira vez em toda essa maldita guerra, podemos atacar a partir de uma posição de força. Embora vários dos presentes tenham me lançado olhares, como se esperassem uma resposta, eu não fui convidada a falar, e, embora isso não fosse estritamente um impedimento, era do meu interesse aderir ao decoro deles por enquanto. Eu havia visto essa raiva e frustração crescer no povo de Dikaten nas últimas semanas, mas também vi seu cansaço e fadiga de guerra. Embora alguns possam pressionar por mais violência, agora que, como Durgar havia corretamente sugerido, o equilíbrio de poder estava talvez inclinado para Dikaten, não achei que houvesse perigo. A lança-amiga Earthborn se recostou na cadeira e cruzou uma perna sobre a outra. Seu olho de pedra preciosa negra refletia os cristais multicoloridos ao nosso redor. Arthur está em Epiotos. A lança-varai está se recuperando de seus ferimentos em Etistim. Nossos próprios exércitos estão exaustos e esgotados por meia década de conflito constante. Se a Grona realmente foi derrotado, então não há razão para continuar a guerra. Houve alguns murmúrios de concordância com suas palavras, mas outros pareciam menos certos, incluindo seu próprio pai, Carnelian Earthborn, cuja voz seria essencial para qualquer decisão que o conselho tomasse. Temos essas máquinas, Durgar respondeu, gesticulando para Gideon.
O esquadrão de bestas é. Como você chamou essas coisas mesmo? Exoformas, Gideon respondeu. Ponta dos dedos manchadas de tinta tocaram sobrancelhas falhadas enquanto ele considerava a mesa. Seus olhos mal tocaram os meus antes de se concentrarem em Lord Eardor. Como Arthur não está aqui para falar e foi sob suas ordens e com seu apoio que o esquadrão de bestas foi formado, arriscarei falar em nome dele. Ele não concordaria em atacar a Lacria. Dadlon Silverchalet, Lorde de seu clã, puxou ansiosamente sua barba trançada. E Arthur Levin, um jovem humano com menos da metade da idade do meu filho mais novo, e agora o rei de toda a Dikaten. Talvez eu tenha perdido sua coroação, mas a última vez que verifiquei, ele era uma lança a serviço do Império Élfico e nada mais, independentemente de sua força pessoal e seu serviço a Dikaten, sem mencionar as mentiras sobre seu paradeiro, que resultaram na morte de tantos, comentou a lança Mika em voz baixa. Fiz uma anotação mental desse comentário e guardei para considerar mais profundamente depois. Esse é um problema que Arthur precisará resolver antes que comece a se agravar. Houve um tilintar metálico quando a lança Byron Vicks mudou de posição, o aço de suas botas ressoando contra o piso de cristal sobre o qual estávamos. Arthur não é nosso rei, mas ele representa tanto nosso continente quanto nosso mundo nas comunicações com os Azura. Se o que descobrimos for preciso, ele está em suas terras neste momento, certamente tratando com seu Lorde. Alguém mais pode, neste momento, afirmar ter feito algo assim. Segurei meu sorriso, apreciando a defesa direta de Arthur feita por Byron, ainda mais porque suas palavras eram verdadeiras. Gideon pigarreou. Ele olhou diretamente nos olhos de Virion, depois nos de Catelyn, e finalmente nos de Carnelian Eardor. Não, mas acho que Durgar está certo em um ponto. A presença dos Alacrianos em Vildorial é um fardo que a cidade não pode suportar. Apenas o custo da comida, mesmo a ração dos prisioneiros, provavelmente levará a cidade à ruína em menos de um mês. Finalmente, o velho cientista voltou sua atenção para mim. Proponho, e tenho certeza de que Arthur concordaria, que a única maneira de avançar é liberar os Alacrianos e enviá-los de volta para casa. Ele apresentou o argumento, que havíamos desenvolvido juntos nos dias que antecederam esta reunião, com mais sarcasmo do que eu teria preferido, mas dado tanto o público quanto sua posição entre eles, tive que admitir que foi eficaz. Deixei um sorriso aparecer. Não um sorriso afiado ou vitorioso, mas suave e agradecido, como se estivesse ouvindo suas palavras pela primeira vez. Tinha sido difícil me comunicar corretamente, pois só recentemente fui autorizada a deixar as prisões que ainda mantêm o resto do meu povo, mesmo aqueles que lutaram ao lado dos Dicateanos, como Caera de Noir e Lyra Drade. Os anões demonstraram pouco interesse em falar comigo e, mesmo após minha liberação, não me permitiram deixar Vildorial para me comunicar com os líderes humanos. Virion Eralita estava disposto a se encontrar comigo, provando ser um homem compreensivo e paciente. O apoio de Arthur e da lança Byron dava à sua voz um peso desproporcional em comparação com a posição que ele agora ocupava, mas já não havia mais um conflito armado para comandar, e seu povo estava dizimado e disperso. Eu esperava que ele mantivesse seus valores, mas ele carecia da força para lutar pelo meu povo quando seu próprio precisava tanto dele. Foi em Gideon que encontrei o ouvido atento de que precisava para me fazer ouvir. Ele via os problemas que enfrentavam seu povo e o meu de forma clara e sem a névoa do ódio ou da tristeza. Para um homem com pouco mais da metade da minha idade, ele era bastante inteligente, mas, acima de tudo, não era sobrecarregado por um senso excessivo de propriedade, o que significava que ele podia falar o que pensava abertamente, mesmo entre os poderosos. Esses pensamentos e outros atravessaram rapidamente minha mente no instante de silêncio que se seguiu à proclamação de Gideon. Já tentamos viver pacificamente ao lado deles. E eles se viram e nos atacam. Merecem justiça pelos crimes cometidos contra eles. Ansioso para vê-los partir, mas não podemos confiar neles.
Uma das lordesanas menores, uma mulher de bochechas queimadas com cabelos grisalhos chamada Astoia, disse acima dos demais: "E quem exatamente te deu autoridade para fazer sugestões nesta mesa?" Foi a voz áspera e calma de Virion que respondeu. O mestre Gideon provou seu valor repetidamente. Mesmo que ele não tenha um título oficial após a dissolução do Conselho Tri-União, ele foi essencial em cada etapa desta guerra. Mesmo agora, ele representa um poder militar significativo em Dikaten. Não deveriam aqueles que ele representa ter uma voz, se vamos contar com sua força? Ele olhou ao redor da sala de forma firme. Quando ninguém respondeu, continuou. Dito isso, devo perguntar. Mesmo se quiséssemos liberar os alacrianos, como poderíamos enviar tantos de volta através do oceano? Não temos navios capazes de fazer a viagem, e nossas capacidades de teletransporte não podem igualar as que os trouxeram às nossas costas. Podemos enviá-los todos para as Relictombs, sugeriu a lança Mika, dando de ombros com seus pequenos ombros. Eles eventualmente sairiam em Alacria. Aqueles que sobrevivessem, pelo menos. Virion franziu a testa. Muitos não sobreviveriam, e não teríamos controle sobre quem viveria e quem morreria, se estivermos considerando a justiça lá de Catium Glaider entrelaçou as mãos sobre a mesa à sua frente. Lembrem-se de que há crianças aprisionadas aqui neste momento, e outras ainda vivendo na própria fronteira da clareira das bestas, com apenas a proteção de seus cuidadores não magos. Qualquer solução precisa garantir que não estamos punindo injustamente aqueles que não tiveram escolha nesta guerra. Vendo a oportunidade, dei meio passo à frente. Esse pequeno movimento foi suficiente para atrair todos os olhares para mim. Muitos dos que levantaram armas contra vocês e seu povo podem ser considerados como tendo tido nenhuma escolha ao lutar nesta guerra. Alacria não é uma nação onde os líderes conquistam o respeito de seu povo. Na verdade, é um lugar onde seres mais antigos e poderosos do que podemos entender controlam as pessoas absolutamente, até mesmo definindo seu valor com base na pureza de seu sangue. É uma nação onde qualquer pequeno desrespeito, mesmo que não intencional, pode significar a morte não apenas para você, mas para toda a sua família, até mesmo para seus amigos e aliados. Há aqueles que se recusaram a lutar, e todos nós os vimos morrer de forma horrível. Quando um Deus Rei ordena que você vá para a guerra, você vai. Inclinei minha cabeça solenemente. A pedido de Arthur, vocês permitiram que muitos alacrianos vivessem em Dikaten ao lado de vocês, como vizinhos. E a confiança que depositaram em nós através de Arthur foi traída. Mas quando marchamos junto com a força invasora que entrou em Vildurial à procura de Arthur, não foi porque vocês eram ou são nossos inimigos. Eu confiei que aqui encontraria uma maneira de salvar o máximo de meu povo possível, enquanto colocava o de vocês em menor risco. Ergui o queixo e olhei desafiadoramente para os lordes e damas sentados. Algum de vocês pode, com sinceridade, dizer que teria agido de forma diferente? Que, ao ver a magia dentro dos núcleos de seu próprio povo explodir e matá-los, você simplesmente os deixaria morrer em vez de obedecer? Porque, se puder me dizer isso, talvez você seja um líder mais forte do que eu. Ou talvez seja apenas mais impiedoso com as vidas daqueles que dependem de você. Rostos piscando me encaravam com surpresa. Essa surpresa rapidamente se transformou em raiva para alguns. Uma desculpa patética. Rugiu Durgar. Ser chamado de impiedoso por um alacriano, cuspiu outro dos lordes anões, com seu bigode grosso tremendo e salpicado de saliva. Você deveria medir suas palavras, foi-se, disse a lança Mika, inclinando-se para frente em sua cadeira, seu único olho bom se estreitando. Carnelian Earthborn, pai dela, levantou a mão. Calma, Mika. Lord Silverchalet. Ele sacudiu os cabelos cor de mogno e coçou a barba da mesma cor. Afinal, convidamos Lady Cerisa aqui para representar seu povo, e é isso que ela está tentando fazer. Quanto a mim, ele lançou um olhar longo e pensativo para sua filha e para os outros Earthborn presentes. Orpheus, seu sobrinho.
Não posso dizer o que teria feito em sua situação, mas não estou pronto para condenar todo o seu povo com base nas ordens de um lorde corrupto. Se nós, anões, fizéssemos isso, poucos de nós teriam sobrevivido para lutar nesta guerra. Ele lançou um olhar furioso para Daglum e Durgar. Ou vocês já se esqueceram dos Greys Unders? Daglum Silverchaler balbuciou. Esquecer. Fomos nós que lideramos a resistência, que lutamos e nos recusamos a nos submeter, recusamos a tomar partido com seus olhos se estreitaram para Carnelian, que apenas sorriu de volta. Sim, bem, concedo seu ponto, Lord Eardor Gideon pigarreou. Comandante Virion, acredito que você fez uma pergunta bastante importante antes que esta reunião começasse a sair dos trilhos. Como poderíamos esperar enviar tantas pessoas de volta à Lacria a uma distância tão grande? Graças ao nosso aliado Azura, Vrencaim IV, já tenho uma resposta. Ele levantou as sobrancelhas semi-desenvolvidas e olhou com satisfação ao redor da mesa. O último ataque dos Alacrianos foi realizado com o uso de uma nova tecnologia de teletransporte. Bem, digo nova, mas a realidade é que ela se aproxima do que os antigos magos conseguiram, como nunca vi antes. Apesar dos esforços deles para impedir, capturamos um dos dispositivos. Foi relativamente simples então reverter a engenharia da cópia funcional. Durgar bateu a palma na mesa. Isso é excelente. Nos coloca em pé de igualdade com a capacidade deles de atacar a qualquer momento. Com a velocidade e mobilidade do esquadrão de bestas, podemos. Este conselho não tem autoridade para enviar meus exotrajes e seus pilotos a lugar nenhum, interrompeu Gideon. O rosto de Durgar ficou vermelho como uma fruta de sangue, mas seu pai falou antes que ele pudesse responder. Está claro que o Conselho de Lordes tem pouco apetite por mais combates. Seria melhor ouvir, Durgar, e avaliar o temperamento de nossos colegas antes de exigir mais sangue e guerra. A mandíbula de Durgar se contraiu várias vezes sob a barba, e ele olhou para a mesa, sem encontrar os olhos de ninguém. Então parece, disse Lady Catiel no silêncio que se seguiu, que temos os meios, se também tivermos o desejo. Em nome de Sapin, sugeriria que seguíssemos a sugestão do mestre Gideon. Mandemos essas pessoas para casa. Permita que comecem a reconstruir suas casas, para que possamos fazer o mesmo. Virion assentiu em concordância. Bendito. Em nome do que resta da nação élfica de Elenoir, eu concordo. Entre os lordes anões, Silverchalet e Artborn eram os mais poderosos. Eles trocaram um olhar, e então Carnelian respondeu por todos. Concordamos em liberar os prisioneiros e permitir que voltem para casa. Houve uma breve pausa, e então ele acrescentou, com uma condição. Olhei para o anão com expectativa. Em um conflito armado, nenhum vencedor recua sem um incentivo. Grande dano foi causado à nação de Darv por Agrona, e em nome dele, disse Carnelian com um tom ensaiado. Esperamos uma compensação de Alacria por seus crimes de guerra. Justiça em riqueza material, na ausência de justiça em sangue. Você tirou as palavras da minha boca, respondi rapidamente, antes que qualquer outra pessoa pudesse intervir. Dikaten sofreu muito sob os ataques de Agrona. Talvez não tanto quanto Alacria sofreu sob o seu domínio, mas seu ponto ainda é válido. Embora eu não esteja mais em uma posição de poder político e não possa fazer promessas em nome dos domínios de Alacria, tenho certeza de que qualquer futuro líder verá o sentido de suas demandas, assim como eu vejo. Na verdade, eu ofereceria mais agora. Meu foco se voltou para Virion. Embora tenha sido Azura e não Alacria que causou danos tão terríveis a Elenoir, um ataque covarde que também tirou muitas vidas alacrianas, ainda assim ofereceríamos justiça semelhante para os elfos. Atualmente, as fronteiras com a clareira das bestas são defendidas apenas pelas vilas que meu povo estabeleceu lá. Se os elfos quiserem reconstruir sua terra natal, se tornariam presas para os monstros que têm se tornado cada vez mais ousados nos últimos meses. Espero deixar alguns de meus próprios soldados lá, nas vilas que já estabelecemos, para proteger a fronteira com a clareira das bestas.
Talvez, com o tempo, eles até se tornem parceiros comerciais com os elfos, já que estabelecemos terrenos de caça e plantações na terra desolada e sem vida. Virion, com as mãos na mesa, recostou-se levemente na cadeira. Esse movimento e o leve arregalar dos olhos foram os únicos sinais de sua surpresa. Idealmente, eu teria buscado sua concordância antes, como fiz com Gideon, mas confiei que seu senso de justiça e equidade prevaleceria. Sua oferta de ajuda é ponto. Muito bem-vinda, ele disse após um tempo. Carnelian estava profundamente franzido. E ainda assim o acordo era que todos os alacrianos fossem enviados de volta à sua terra natal. Isso permitiria que alguns ficassem em nossas terras, onde já provaram ser um perigo antes. Elenoir e a clareira das bestas estão longe de Darv, disse Virion tranquilamente. O risco recai firmemente sobre os elfos, e estou disposto a aceitar esse risco em troca do apoio e proteção oferecidos por Lady Ceres ao meu povo. Enquanto começamos a tentar reviver a floresta Elshire, Durgar murmurou algo sobre a suavidade dos elfos, atraindo um olhar frio da assistente de Virion, uma mulher élfica de meia-idade chamada Sariet Scan. Ainda há mais que podemos oferecer, continuei. A tecnologia de Alacria é avançada. Compartilharemos nosso conhecimento. Agrona era apenas um Azura. Existe uma nação inteira deles por aí, qualquer um dos quais poderia ser tão perigoso quanto ele. Alacria compartilhará nosso conhecimento, porque é isso, e não o sangue de Vritra, que nos torna fortes. Dicata e Alacria podem garantir a paz contínua entre nossos dois continentes ao igualar nossas nações em poder, mas à medida que nosso mundo se fortalece, também nos ajudamos a proteger contra futuros envolvimentos Azura. Retirei um maço de pergaminhos encadernados em couro. Um atendente anão o pegou e o levou até Lady Catelyn, como eu indiquei. Ela o recebeu com cuidado, olhou curiosa para ele, e então voltou seus olhos para mim, procurando respostas. Começo com um presente para Lança Varaiaurai, que acredito que se beneficiará grandemente deste conhecimento, que foi retirado de Taegrin Kaelon antes de fugirmos de Alacria, ao custo de muitas vidas alacrianas. A expressão de Catelyn endureceu, e ela fez um único aceno firme ao colocar os pergaminhos encadernados na mesa e repousar as mãos protetoras sobre eles. Agora, a menos que haja mais algum assunto, há muito o que fazer para organizar meu povo para a viagem. Mestre Gideon, por favor, traga-me as especificações desses portais para que possamos estabelecer um cronograma. Deixei meu olhar varrer a sala, mantendo-o respeitoso, mas objetivo. Comandante Virion. Preciso falar com meu povo para ver quem está disposto a voltar para as vilas fronteiriças, e então fornecerei os números. Virando-me, caminhei confiantemente em direção às portas fechadas. Os guardas surpreendidos se endireitaram, olhando de mim para alguém atrás de mim, então apressaram-se em abrir as portas. Enquanto eu marchava rapidamente pelo palácio, senti a assinatura de mana de Virion me seguindo, notando o silêncio de seus passos enquanto ele se apressava para caminhar ao meu lado. Você fez um ótimo trabalho lá dentro, ele disse baixinho. Parece que você conseguiu exatamente o que esperava, a menos que eu tenha interpretado mal as coisas. Fiz o que todos os líderes fazem. Busquei aliados para apoiar minhas posições, respondi no mesmo tom baixo. Espero que não me entenda mal. Não foi minha intenção manipular, mas sim garantir uma posição forte de negociação. Ele levantou as mãos e me deu um sorriso áspero. Eu já vi esse jogo sendo jogado por muito tempo, mas ver você em ação deixa ainda mais claro que devemos estar do mesmo lado nas coisas que virão. Isso é mais verdade do que você pode imaginar, pensei, mas em voz alta. Apenas me despedi por enquanto. O palácio logo ficou para trás enquanto eu marchava com uma segurança rápida em direção ao mais próximo dos pavilhões prisionais, que não estava muito longe na estrada sinuosa. Os guardas externos mal mexeram suas barbas com a minha aproximação, mas o carcereiro dentro se apressou para pegar as chaves e me permitir a entrada nas celas.
Nas horas e dias após a batalha, meu povo havia sido misturado sem cuidado nas celas, muitos até sendo mantidos nos bunkers construídos na base da cidade para proteger os civis. Várias brigas surgiram entre os lealistas de Abrona e aqueles que me seguiram para fora de Alácria desde o início. Só com a ajuda da lança Bairro consegui convencer nossos carcereiros a separar os lealistas e colocá-los em uma das novas prisões escavadas. Agora, a cela superior continha principalmente aqueles que eram menos uma ameaça para os dicateanos e aqueles que mais precisavam de proteção contra possíveis represálias. Parei para cumprimentar e verificar os membros do sangue Ranceir, que sofreram grandes perdas durante a batalha, e depois os Arkvrits. Umberters e Frosts, Beleroses e Eisenarts. Cumprimentei o jovem Setmilviev Maila Fairveater, interrompendo a leitura deles enquanto passavam por um livro juntos. Algo que um dos guardas anões lhes deu. Aquele olhar de desconforto e surpresa ao ser abordado por uma foice mesmo que eu não tivesse, mas esse título era agora apenas um leve vestígio em seus rostos. Senti olhos me seguindo e me virei para ver Corbett e Lenora Adenoir me observando atentamente. Caera se afastou de uma conversa com eles e fez uma reverência respeitosa. Lá de Ceres. Quais as novidades? Gesticulei para que ela me seguisse, depois continuei mais fundo na prisão, procurando por Lyra e Silhit. Caera não fez mais perguntas, mas me seguiu pacientemente. Encontrei-os em uma das poucas celas que tinha paredes sólidas para proporcionar alguma privacidade nas conversas. Normalmente, estaria trancada e protegida, mas, como todas as outras celas, estava aberta para a câmara central, oferecendo aos prisioneiros aqui algum nível de liberdade para interagir e se mover pelo complexo. Mesmo que os lordes de Vildurial quisessem colocar todos os magos alacrianos em algemas de supressão de mana, não teriam o suficiente para nem mesmo 10% dos prisioneiros, mas eu havia especificamente convencidos a permitir que Lyra e Silhit entre os mais fortes dos presos após a batalha ficassem sem tais precauções. Lyra estava sentada de pernas cruzadas em sua cama com as costas contra a parede. Seus cabelos vermelhos como chama se espalhavam ao redor de sua cabeça como uma auréola, brilhantes contra a pedra manchada e esbranquiçada. Silhit estava encostado na parede oposta, com os polegares presos ao cinto. Sua aparência normalmente bem cuidada estava um pouco desalinhada, o cabelo despenteado ao redor dos chifres. A prisão não lhe caía bem, e eu sabia que ele estava ansioso para voltar à luta, seja lá como ela se apresentaria agora. Ambos pareciam graves, como se estivessem discutindo algo bastante sério. Embora me olhassem em uníssono, nenhum falou para perguntar o que havia acontecido. Em vez disso, esperaram. Dei-lhes um sorriso suave, e suas expressões se relaxaram. Então, foi bem. Silhit disse finalmente, afastando-se da parede com os cotovelos. Mais ou menos como esperado, sim, confirmei. Fechei a porta atrás de Caera e ativei as proteções de abafamento com um pulso de mana. A ânsia deles por uma solução simples superou desejos mais primitivos, e com o mestre Gideon ali para oferecer soluções para suas preocupações, foi relativamente simples. Lyra soltou um suspiro lento entre os lábios comprimidos. Perdoa-me por dizer isso, mas eu não tinha certeza. Se a situação fosse invertida, quem em Alácria teria mostrado a mesma graça? Algo que você deve lembrar nos próximos dias, respondi, meu tom ficando mais sombrio. À medida que começamos a reconstruir nossa nação, há muito o que aprender sobre como os dicateanos se tratam. Não consigo parar de pensar no que deve estar acontecendo em Alácria, disse Caera, meio que para si mesma. Estendi a mão e levantei seu queixo com um dedo, encontrando seus olhos. Agora, há um vácuo de poder. Já, aqueles altos sangues leais à Agrona estarão lutando para preenchê-lo. Mas ainda há muitos que estarão trabalhando para o bem de nossa nação também. Remover a Agrona foi apenas o primeiro passo e... Silhit hesitou. E quanto aos nossos planos? Teremos que avaliar o estado do nosso continente natal. Olhei de Lyra para Silhit e depois para Caera, permanecendo mais tempo nela.
É certo que o conflito ainda não acabou. A luta que se aproxima será pela própria alma de Alápria.